E aí pessoal, beleza? Bom, há um tempinho atrás surgiu no YouTube vários vídeos de icebergs, seja de desenhos, filmes ou até mesmo do próprio YouTube. Porém, eu não consegui achar nenhum de Star Wars aqui no Brasil. E assim, eu já estava até planejando fazer um vídeo desse tipo, só que eu sempre ficava adiando e nunca fazia. Até que um inscrito veio com essa ideia. Então eu acabei colocando essa ideia de vídeo lá na comunidade, e vocês meio que amaram a ideia e queriam um vídeo desse. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu explicar para quem não sabe o que é um vídeo de iceberg. Então, basicamente em um vídeo de iceberg, nós exploramos várias teorias e curiosidades sobre um determinado universo. Porém, nós começamos com coisas mais leves e conhecidas, que seria o topo do iceberg. Entretanto, conforme nós vamos descendo nas camadas do iceberg, as coisas vão ficando mais sombrias e macabras. E eu diria até que muito interessantes. Mas assim, como vai ter muita teoria nesse vídeo, eu vou usar um medidor de veracidade. Então toda vez que eu for apresentar uma teoria ou acontecimento, irão aparecer essas estrelas abaixo do assunto. Se tiverem 3 estrelas, significa que o assunto é 100% verdadeiro. Se tiverem 2 estrelas, significa que não existe nada confirmado. Se tiver 1 estrela, significa que é muito pouco provável de ter acontecido. E se não tiver nenhuma estrela, significa que é teoria maluca. Esse iceberg tem 8 níveis de camadas, com o nível 1 sendo mais leve e tranquilo, e o nível 8 mais obscuro. Então vamos lá. Pegue a sua pipoca e cobertor, porque hoje nós iremos explorar o iceberg de Star Wars. Bom, nós já começamos com a clássica, né? Essa teoria diz que Jar Jar era na verdade um Lord Sith. E assim, pessoal, para o nosso azar, não existe nada que comprova isso, infelizmente. Então, isso não passa de uma teoria. Embora eu tenha minhas suspeitas, viu, Jar Jar? Em A Vingança dos Sith, Padmé morre no parto. Porém, essa morte nunca foi bem explicada, com os droids médicos dizendo que não sabiam a razão para isso ter acontecido, alegando que ela teria perdido a vontade de viver. Mas existe algo muito estranho nessa história. Quando Darth Vader pergunta para Sidious onde está Padmé, Sidious fala que ela morreu. Parece que em seu ódio, você a matou. Mas pessoal, como ele sabia disso? Sendo que nem o próprio Vader sabia. Eu diria que isso é um pouco estranho, né? Eu acredito que todo mundo aqui já viu o filme E.T. o Extraterrestre, que conta a história de um menino que faz amizade com um pequeno alienígena. Mas se eu te falasse que E.T. se passa no mesmo universo de Star Wars, você acreditaria? Bom, a primeira prova de que isso é verdade está em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma,
onde conseguimos ver na Câmara do Senado alienígenas da mesma espécie do ET. Além disso, no filme ET, o Extraterrestre, o próprio ET reconhece Yoda. Mas assim, pessoal, eu acredito que isso foi apenas um easter egg, até porque o George Lucas e o Steven Spielberg são bem amigos. A principal razão para Luke sair de Tatooine foi com certeza a morte dos seus tios. Porém, o maior mistério dessa história é quem matou os tios de Luke. Em Uma Nova Esperança deixa entender que foram os Stormtroopers. Até porque o Império estava atrás de R2-D2 e C3PO, que foram vendidos pelos Jawas para os tios de Luke. Mas tem uma coisa muito estranha nessa história também. Os tios de Luke foram carbonizados. E assim, eu não me lembro de nenhum Stormtrooper com lança-chamas no episódio 4. Além disso, nós ficamos sabendo que Boba Fett estava em Tatooine, pois ele até mesmo aparece no filme. Cara, assim, sinceramente, matar civis inocentes parece muito mais algo que o Império faria do que o Boba. Agora chegamos no nível 2, e a partir desse momento as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Tá, eu tenho que dizer, essa teoria é bem doida. Ela fala que o Rey e Shmi Skywalker são a mesma pessoa. Sim, exatamente isso que você ouviu. De acordo com essa teoria, a família Skywalker vive em um loop temporal, ou seja, um ciclo infinito que se repete. Então, basicamente, o episódio 9 se passaria antes do episódio 1, com Shmi Skywalker sendo, na verdade, Rey e Anakin, o seu filho. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Não. Eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. Darth Plagueis foi um Lord Sith muito poderoso, sendo capaz até mesmo de criar vida. Por isso que, de acordo com essa teoria, Plagueis criou Anakin, pois como sabemos, Anakin não teve um pai. Ele foi gerado através da força. Então existe a possibilidade de Plagueis ter criado Anakin.
Você com certeza já deve ter visto ou ouvido falar da animação Star Wars The Clone Wars. E bom, essa série já teve várias cenas e episódios deletados. Então eu separei para vocês um trecho de uma cena muito boa que foi deletada. You can't take responsibility for Ahsoka's decision, Anakin. How would you feel if I turned into a major disappointment? It's not the same. It's precisely the same. You took me under your wing and practically raised me. I'm your Padawan, just like Ahsoka was mine. How well would you sleep knowing I failed you? Not very well, I imagine. Luckily, that isn't true, and never will be.